Boa noite, turma. Aqui é a professora Nádia Mato, de Teorias de Currículo, né? E hoje eu vim conversar com vocês sobre... Opa, desculpe. Deixa eu achar aqui os nossos... Antes de eu iniciar a apresentação dos slides, eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que é necessário, né? Que a gente converse com vocês, porque é sobre a pesquisa do NPS, tá? Então, essa pesquisa, ela gira em torno, tá? De uma correspondência de satisfação, né? Sobre o seu curso. Então, eu gostaria de dizer para vocês que é importantíssimo que os alunos que forem selecionados, que eles respondam a essa pesquisa. Por quê? Porque nós precisamos de ter esse feedback de vocês com relação aqui ao curso de vocês, com relação, né, a uma única pergunta, que é o curso. E com relação com isso, a gente está relacionando também ao nosso desempenho enquanto docentes, enquanto coordenadores, né, e que vocês também vão ter a oportunidade de opinar. Se vocês acham que o seu curso ele representa um sim na nota 9 ou 10, isso quer dizer que o seu curso é excelente, né? Se o seu curso, se você der a nota 7 ou 8, vai caracterizar um curso neutro. Se você der a nota 6, vai caracterizar um não, né? Que será, então, uma nota baixa. Então, eu quero dizer para vocês que a gente tem que refletir bastante, tá? Para que a gente possa fazer uma escolha justa com relação a essa avaliação e que de nenhuma forma vocês deixem de fazer, porque se vocês deixarem de fazer, vocês estão perdendo a oportunidade também de ter uma faculdade melhor, vão ter oportunidade de ter um curso melhor. Então, quero pedir a vocês que não deixem de fazer, né, a pesquisa quando forem solicitados. Isso vai acontecer durante um ano inteiro. Então, você pode ser selecionado a qualquer momento, tá certo? Então, por favor, responda essa única pergunta. Isso é uma coisa breve e com muita responsabilidade, tá bom? Muito obrigada, tá? E agora nós vamos começar, então, a nossa web aula. E eu trouxe aqui um slide para vocês. Até agora não tive participante nessa turma, mas eu vou trazer aqui os slides e essa aula vai ficar gravada, ok? Bom, eu gostaria de começar a conversar com vocês sobre a BNCC e o currículo, que é um assunto da atualidade e que nós precisamos ter essas noções na área do magistério, né, de como que a gente associa, né, as orientações da BNCC à atualização dos currículos, né, atualizações curriculares. Então, eu tenho aqui o currículo, a BNCC, o currículo e os pontos de atenção que nós devemos ter, né, com relação à BNCC e os conceitos, né, das competências para transformar as diretrizes em ação. Então, aqui, a gente já fala, né, de apesar dos contratempos aqui, a gente já pode pensar numa história da educação desse país, estabelecendo objetivos de aprendizagem que todas as escolas públicas e privadas sejam capazes, né, de garantir para os seus estudantes. Então, a versão final da BNCC tem um peso de uma normativa de um referencial curricular obrigatório para adaptação dos currículos, né, no sistema de ensino brasileiro. Então, além dessas competências que se espera
que todos os alunos desenvolvam, nós temos também a incorporação dos princípios éticos, políticos e estéticos, né? Tornando a BNCC um instrumento voltado para a formação integral do indivíduo, né? E isso é muito importante. A formação integral. Então, BNCC e o currículo, como navegar em novos mares, né? Assim que está aqui a nossa autora classificou, vem a ser uma analogia com a navegação, no qual a BNCC é o porto, né? E os vários barcos são os currículos, e farão diferentes percursos aí, na maré alta, na maré baixa, em noites tempestuosas e águas tranquilas. Ela é muito espirituosa, né? Então, esse posicionamento aí, que a gente precisa ter sobre as diferenças regionais e culturais, cada um com as suas peculiaridades, devem ser considerados, né? Mas, ao mesmo tempo, todos os alunos têm que ser contemplados dentro do mesmo parâmetro, respeitando essas peculiaridades locais aí, como eu falei anteriormente. Então, essa não será uma tarefa muito simples, né? Todos os educadores e sociedade com esforço e compreensão, né? Para se adaptar a essa formação. E a aprendizagem, né, que existe na escola, né, e a busca dessa equiparação aí. Então, ao elaborar o currículo, devemos levar em consideração, né, a incompletude, porque nada no processo é completo, nada é permanente, nada está pronto. Nós estamos tentando nos adaptar à realidade. E essa realidade pode mudar a cada momento. Então, esse processo de elaboração do currículo é de caráter democrático, sim, porque está aberto à discussão. Inclusive, há mudança agora, né? Agora, o governo atual pretende mudar essa questão do currículo mínimo. E a BNCC ela vai estar também atrelada, né, a essa mudança. Se isso não acontecer, essa implementação, com a participação de professores e alunos, ela perde aí a sua, né? Ela perde a sua validade, né? Por quê? Porque ela valida com a opinião de todos, né? De todos que queiram participar. Pai, mãe, funcionários e tudo mais. Então, primeiramente, deve-se decidir o formato desse documento. Se vai ser em eixos temáticos, em competências, objetivos, e isso aí é o que importa. Para isso, é importante alinhar esse vocabulário com esse público para que todos possam entender, né, o que está sendo dito. E acho que a BNCC ela teve essa preocupação com a linguagem realmente. Aqui, a Unesco se pronuncia dizendo uma combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes apropriadas ao contexto. E esse contexto, ele diferencia um pouco de região para região, mas nada que os valores sejam diferentes, os valores são os mesmos, entendem? Então, essa competência indica a capacidade de adequação, e ela não se limita a elementos cognitivos, né? Ela abrange os aspectos funcionais e tem atributos aí interpessoais como habilidades sociais, organizacionais, perdoem, né? E essas competências podem ser, então, específicas por domínio, ou seja, por área, né? Relacionado aos conhecimentos, habilidades e atitudes em uma matéria ou disciplina específica. Então, os temas transversais também serão relevantes, né? E nós vamos pensar nessa estrutura curricular de acordo com as orientações que devemos elaborar no currículo, né? Aqui, contextualizar os conteúdos, componentes curriculares, apresentá-los, né? Decidir sobre as formas de organização interdisciplinar, né, nos componentes curriculares para fortalecer as competências pedagógicas, né? E terceiro, selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógica diversificada, recorrendo aos ritmos diferenciados, né, de cada conteúdo.
certo? Respeitando os grupos de alunos, família, cultura e origem de suas comunidades e socialização. 4, perceber se dá para pôr em prática esse procedimento de motivar e engajar os alunos, né? Construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa, né? Que é aquela que a gente fala na qualidade, não na quantidade, certo? Então, esses contextos, essas condições, elas precisam ser referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos. Selecionar e produzir e aplicar, avaliar recursos didático e tecnológico, criar possibilidades, né? Disponibilizando materiais para orientação dos professores, né? E manter esse processo assim permanentemente de formação docente, porque os professores precisam estar em formação eternamente. Nós não somos seres acabados, nós somos seres em formação, assim como todos os alunos também, né? Não existe um conhecimento estático, um conhecimento acabado, né? A gente já falou isso anteriormente. Existe, sim, um ser eternamente em construção, né? Um profissional em construção. E manter esses processos contínuos aí também na gestão curricular, né? Na gestão pedagógica, tá certo? Aqui, essas considerações, elas estão sendo mencionadas, né? E, voltando à analogia dos ventos, das marés e dos climas, né? E o percurso único, a gente precisa falar da transformação das diretrizes em ação em sala de aula. E aí sim, imagine se o professor esteja planejando para uma turma do 2º ano do ensino fundamental, né? Para isso, iremos ao documento da BNCC e atentamente veremos quais os objetivos que temos lá. E assim tem sido feito. Práticas de linguagem, escrita compartilhada e autônoma, habilidades, né? Planejar, texto produzido, situação comunicativa, né? A circulação, né? Desse texto e toda essa produção textual organizados por tópicos, né? Ou fontes pesquisadas. Aqui, o que o aluno espera, né? O que se espera do aluno, desculpem, ao final do ensino fundamental 1, né? Que ele consiga uma situação comunicativa, a finalidade do propósito, os interlocutores que ele conheça e a circulação. Então, a organização e a forma do texto pode vir através do suporte, da linguagem e do tema, ok? Aqui, ainda fazendo uma correspondência ao 2º ano, como exemplo, falando de habilidades, planejar e produzir bilhetes e cartas, e-mail impresso ou digital, né? São situações do cotidiano necessárias, né? Planejar e produzir pequenos relatos de observação de processos e fatos e experiências pessoais, mantendo as características, ok? Isso tudo faz parte aí dessa parte da comunicação. Mas para que isso se concretize, cada sala de aula ainda precisa abranger, né, para que os alunos possam planejar e produzir esses bilhetes. Né? Bilhetes para quem? Com qual objetivo? Qual será o teor do conteúdo? Todos os detalhes estarão no currículo da escola, ainda mais detalhado no plano de aula. Ok? Então fica fácil, a gente pode trabalhar bem, porque a gente vai ter todos os dados para que a gente possa realizar as atividades, né? E como o professor poderá trabalhar com diferentes níveis de escrita que existem, então ele poderá ser por meio digital ou escrito. Essas características farão cada currículo um documento único, e nosso objetivo é trazer para vocês aqui, o Porto, no caso, né, o mesmo caminho, né, o mesmo caminho que a gente pode chegar, mesmo de forma diferente, promovendo essa equidade na educação tão desejada para a transformação do nosso país. Bom, aqui os agradecimentos, né, onde a Unesco, né, promove aqui essa palestra, e a professora também, Cláudia Zupini, tá certo?
Então, pessoal, eu termino essa apresentação aqui. Mas, espera aí, deixa eu ver a outra aqui. Deixa eu ver currículo, espera aí, para a P3. Agora eu quero mostrar para vocês. Ué, abriu de novo? Estou procurando a P3. Esperem só um pouquinho que eu estou procurando a P3. Bom, a P3 aqui é sobre currículo, então a gente fala aqui, ó, o MEC suspende a implementação do novo ensino médio. Então, eu coloquei um assunto bastante atual, tá? Vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma reportagem, né? E a gente está falando aqui, né, da situação que a gente está vivendo com a suspensão, né, do novo ensino médio. E aqui eu venho aqui com a reportagem, com a parte escrita, e aqui eu venho solicitando um trabalho. Então, vamos lá. Proposta de trabalho é entrevistar, na verdade, 2 professores que possam opinar sobre a suspensão da implementação do novo ensino médio. Então, olha aqui. Leia o texto, número 1. Primeiro, leia o texto que eu coloquei aqui para vocês. Segundo lugar, assista o vídeo, tá? Você vai dar a sua opinião, tá? Sobre a suspensão da implementação do ensino médio, em aproximadamente 10 linhas apenas, tá? Você vai fazer a sua apreciação. Cada coisa aqui vale um tipo de pontuação, ok? E depois você vai entrevistar 2 professores também, dando a opinião deles sobre a implementação, a suspensão, né, da BNCC. Desculpem, do novo ensino médio, tá? Então, aqui a observação aqui é que será necessário escrever o nome dos 2 professores e as disciplinas que atuam e a escola que eles trabalham, tá? Se eles deixarem vocês escreverem, vocês podem entrevistar. Se não deixarem, vocês procurem outro. Número 5. A atividade será redigida em Word ou PDF. 6º, a atividade poderá ser realizada em dupla ou individualmente. E, em 4º lugar, eu quero dizer para vocês não se esquecerem das referências. Por quê? Porque na P1, muitos alunos, por mais que eu fale das referências, os alunos pensam assim, o material é da professora, então eu não preciso colocar referências. Errado. O material pode ser o que eu estou oferecendo, o material pode ser o que você pesquisou, o material pode ser qualquer um, mas você tem que colocar na referência. Todo o trabalho acadêmico é necessário que haja referências. Então, gente, por favor, não vamos esquecer, não vamos perder ponto, novamente, com essa questão das referências. A gente precisa lembrar disso e trazer isso para nós de uma forma, né? Assim, sempre, sempre, em todos os trabalhos, não é no da professora Nádia, é o trabalho de todos os professores, tá bem? Bem, eu vou encerrar essa web, porque eu não tenho alunos presentes, então eu estou encerrando aqui e agradeço, tá? Infelizmente, vocês não estão presentes, mas agradeço que vocês sejam meus alunos e que eu fico muito feliz a cada início de semestre, tá bom? Muito obrigada e boa noite.